Quer saber as principais notícias de RPG em agosto? Nesse episódio eu vou trazer novidades de financiamentos coletivos, anúncio de revista de RPG gratuita e muito mais. A primeira notícia é que estamos no último dia para participar do financiamento coletivo de um jogo incrível, Beyond the Wall. Esse jogo tem características do jogo OSR, com regras baseadas aí no D&D BX, mas com alguns pontos inovadores e bem criativos. Antes de citar o que eu acho mais legal no jogo, já fica o convite para ir lá em catarse.me/btw e conferir todas as informações. Vale a pena participar agora porque todas as metas já foram batidas, então é a última chance para apoiar e aproveitar tanto o livro básico como todos os extras. Dentre as várias metas, gosto que terá uma aventura escrita pelo Rafael Balbi, do Café com Dungeon, claro, outra pelo Teuro Dados Críticos, então tem várias pessoas participando do financiamento do Beyond the Wall. Um dos diferenciais mais legais do Beyond the Wall é a criação de personagens. Ela é feita em conjunto, já criando relação entre os personagens dos jogadores. A ideia é que os personagens são jovens de um vilarejo que se veem impelidos a lidar com algum perigo ou ameaça pela primeira vez na vida. Eles têm que ir pra aventura para salvar alguém, salvar alguma coisa ou algo do tipo. Tem que ir para além da muralha. Daí o nome do jogo, então, Beyond the Wall. Então, diferente da maioria dos jogos que são influenciados ou referenciam, aí, faz uma referência ao D&D, o Beyond the Wall tem esse estilo mais infanto-juvenil. Embora eu não conheça as referências literárias do jogo, eu gostei muito disso. Quando eu li, me veio na hora à cabeça o filme Stardust, que eu gosto muito. Tem essa ideia de o jovem saindo de um vilarejo lá muito interior, enfrentando bruxas, tem itens mágicos, navios voadores e o Robert De Niro. Sim, Robert De Niro é algo que tem que ser citado por si só. Voltando à criação de personagens, cada jogador escolhe um guia de personagem, um playbook, que é como se fossem classes. Mas esse guia já oferece valores nos atributos. Então tem pretenso cavaleiro, aprendiz de bruxa e várias outras classes ou playbooks. Digamos que o jogador escolha mago autodidata. Esse guia então já vai fornecer para o personagem 8 em cada atributo e 12 em inteligência, algo do tipo, não me lembro bem. Depois do guia de personagem, o jogador vai rolar em tabelas e ir detalhando esse personagem dele. Essa é uma parte bem inovadora do jogo. Cada resultado na tabela fornece um aumento de atributo e algum detalhe para o personagem. Alguma coisa que aconteceu, um aprendizado, um acontecimento, enfim, algo que desenvolve o background do personagem também tem a ver com esse atributo sorteado. Outro detalhe é que alguns resultados das tabelas são bem inusitados. Uns têm símbolos especiais que o jogador pode inventar lugares ou NPCs na aldeia que o personagem dele conhece, então na criação de personagem o jogador já começa a ajudar na construção do mundo, no world building. Tem outros resultados que dão um aumento de atributo também para o jogador que está na sua esquerda, na sua direita, enfim. Isso também representa que o detalhe do background ocorreu não só para o meu próprio personagem, mas também para o personagem daquele outro jogador, então já cria um vínculo entre eles. Outra característica do Beyond the Wall é não ser necessária a preparação para jogar. Então se os personagens rolam tabelas para gerar a história ali, o background dos seus personagens, o mestre escolhe um pacote de cenário para ir fazendo rolagens em tabelas e ir criando eventos na aventura. Beyond the Wall está em financiamento pela Tri Editora, que já lançou o Bechara do Folclore Brasileiro, que é um livro que eu tenho e gosto bastante. E esse ano tem vários projetos legais anunciados. Eu vou deixar linkado também o episódio do Dados do Porão, que o Diego Mezencio falou com o pessoal da editora sobre a tradução e os demais detalhes então do Beyond the Wall. Eu aprofundo várias questões legais sobre esse jogo. Vai estar o link aqui na descrição. Eu já apoiei o jogo, mas aproveita então que é o último dia e vai lá no Catarse e participe. O Sonho Molhado de John Mill é uma aventura de horror que está em financiamento coletivo no Catarse e foi escrito pelo Tertoleone. Eu já apoiei ele no Catarse por dois motivos. O primeiro é sempre tentar apoiar projetos pequenos e autorais, e esse é o caso. O Tertoleone faz projetos autorais e materiais bem legais, já fiz o zine para Lamentations of the Flame Princess, o livreto Arachnid, que foi lançado pela Caramelo Jogos, eu gosto bastante, até já falei dele em outros episódios. Segundo motivo que me fez apoiar é que a aventura tem uma vibe de horror, com esoterismo, parece bem criativa. Apesar de ter regras para outros com Essentials, o ASE é fácil adaptar para outros sistemas, claro. Mas vamos ver qual é a premissa da aventura. O grupo de personagens jogadores precisa unir forças a um vampiro para acabar com a felicidade coletiva que parece se fundamentar em atos horrendos. A descrição também traz que tem possibilidades que flertam com a linha filosófica do utilitarismo, fonte de horror que se apossou de uma pequena cidadezinha dominada por aristocratas e também pela nova igreja de Saturno. Instigante, né? Vai lá no link da descrição e confere os detalhes lá no Catarse. Vamos fazer acontecer esses projetos autorais e diferentes. Se você gostou do anime Dungeon Meshi que está na Netflix, sobre o grupo de aventureiros usando partes de monstros da masmorra para criar pratos e coisas culinárias e tudo mais, essa próxima notícia é para você. Wild Fist RPG está em financiamento no Brasil. Ainda faltam 22 dias para encerrar o financiamento coletivo e a meta de 100 mil está quase sendo batida. Já passaram de 90 mil reais em apoio. O jogo foi lançado pela editora italiana Horrible Guide, que é mais de board games, mas também passou a lançar RPGs ali por 2022. No Brasil, o jogo está em financiamento coletivo pela CapCat Games, que também é uma editora nova. Na verdade, é o primeiro RPG internacional deles. Eles já lançaram alguns materiais, alguns cenários, Skyfall, Coral Spring,
mas internacional é o primeiro. Bom, o cenário do jogo tem umas características bem próprias. Enquanto no anime do Jumeshi representa muito RPGs tradicionais de Dungeon Crawl, então tem um grupo de aventureiros ali, raças fantásticas, eles estão explorando masmorras, tem todo um ecossistema ali dentro da dungeon e os aventureiros usam as partes dos monstros que eles matam como ingrediente culinário. O Wilder Fist traz personagens humanos caçando monstros infectados pelo frenesi, que é uma doença que deixa esses monstros raivosos. E esses aventureiros também poupam os monstros sadios. Como é um mundo pós-apocalíptico, tem esqueletos de monstros colossais que não sobreviveram, tem ruínas espalhadas e um monte de coisa para aventura. Mas ele também tem uma pegada, uma estética mais juvenil, com um estilo mais anime, claro, que ele remete então ao do Jumeshi que eu falei, mas também tem coisas como cada personagem ter uma arma, que é um utensílio de cozinha basicamente, um utensílio gigante, e os próprios personagens jogadores terem traços bestiais e buscarem uma certa harmonia entre a humanidade deles e o mundo selvagem, então também tem essa dicotomia. Ou seja, não será só um grupo de aventureiros em um jogo bem estilo D&D, com humanos, anões, elfos, magos, guerreiros caçando monstros tradicionais e só que cozinhando eles. E o Wilder Fist, personagens que caçam monstros e o metaplot do cenário tem uma textura, um estilo diferente desse mais tradicional. O sistema de jogo utiliza pilha de dados ou dice pool. Dependendo de quanto o personagem tem uma característica, que aqui é chamada de estilo, rola um número diferente de D6, faz uma pilha de D6. Além disso, quando vai fazer um teste, ele pode adicionar um dado de ação, que vai ser D8 para humanos e D20 para os monstros. Esse dado vai substituir um dos D6 da pilha. Como os personagens jogadores são ferais, humanos monstruosos, eles podem escolher segurar a onda, deixando o lado humano aflorar mais, daí ele troca um D6 por um D8. Já se escolher virar o bicho, ele vai trocar um D6 da pilha, não por um D8, mas por um D20. Claro que tem mais umas coisas junto disso, como o dado de ação, ele também serve para personalizar o resultado da ação. O jogo tem várias fases e tal, mas lá no Catarse do Financiamento vocês encontram mais detalhes ou comenta aqui se querem que eu faça um episódio detalhando mais as regras do jogo, as regras de Wilder Fist RPG. Cada monstro também tem detalhados atributos, comportamento, que diferencia bastante os combates, essas características ajudam, e também as partes do corpo do monstro. Claro que a parte importante do jogo aqui então é cozinhar o monstro, então tem regras para combinar ingredientes, para conseguir efeitos em regras para recuperar resistência, ganhar bônus e tudo mais. O legal do financiamento coletivo é que além das várias opções de apoio, vai de petisco a x-tudo, esses nomes são muito bons, também tem materiais extras, como addons e outras coisas que são do financiamento original, baralho de monstros, baralho de condições, tem um relógio que ele serve para contador de eventos e tudo mais. Esses materiais costumam ter um custo de produção bastante alto, então é legal ver que a Copycat Games manteve essas opções do financiamento, trazendo ele aqui para o Brasil. Também é legal que as metas extras vão trazer biomas brasileiros, com monstros do local, área predominante e tudo mais. É sempre legal quando, além do material original, há essa adaptação então para a cultura nacional, para a nossa cultura brasileira. Tá gostando de saber dessas novidades? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, que em outros episódios eu trago também novidades de RPG internacionais, premiações e tudo mais da comunidade do meio do RPG. Outro financiamento que tá rolando no Catarse é Caçadores de Saci, um jogo em que os personagens capturam e treinam monstrinhos, chamados aqui no jogo então de sacis. Dá pra perceber que o jogo é bem estilo Pokémon e outros animes desse tipo, e é essa a proposta mesmo. O jogador pode criar um personagem que é um caçador de saci com uma de 7 classes iniciais, do domador, que caça e treina sacis, até o cozinheiro, que faz pratos tanto para humanos quanto para os monstros, para os sacis, ao místico, lutador e várias outras classes. O jogo utiliza a pilha de D6 como regra básica, mas lá no Catarse você consegue conferir todos os detalhes, tanto do sistema de regras, quanto os níveis de apoio e tudo mais desse financiamento coletivo que está sendo trazido então pela Indivisible Press. D20 Saga é uma revista tradicional de RPG que existia impressa lá nos anos 2000. Depois de um grande ato, ela retornou no formato digital, então, pela D20 Culture, e tem muito material de qualidade lançado. A D20 Culture já produziu até conteúdo com Ed Greenwood, que então é o criador do Forgotten Realms. Mas então, o Pat Rodrigues anunciou recentemente que vão descontinuar a assinatura paga da revista, da D20 Saga. Mas eles estão cogitando seguir produzindo ela gratuitamente. Para isso acontecer, a revista continuar saindo, embora bimestralmente, é preciso que 2.000 pessoas façam um cadastro gratuito lá no site da D20 Culture. Ou seja, se tiver 2.000 assinantes free, a revista passa a ser bimestral e gratuita. Uma revista dessa qualidade gratuita vale muito a pena. Então vão lá se inscrever para chegarmos no valor, então nesse número de 2.000 assinantes. O link está aqui na descrição. Savage Worlds é um dos grandes RPGs no mercado e o fato de ser um sistema genérico permite utilizar o mesmo conjunto de regras para vários jogos diferentes, mundos, estilos e gêneros variados. Mas para quem quer se aprofundar mais em um gênero específico, os compêndios ajudam bastante, trazendo mais regras, abordagem de ambientação e, além disso, até possibilidades para jogadores e também para os mestres. Bom, está em financiamento coletivo agora os compêndios de Savage Worlds, que eles atualizam esse material da antiga versão, então do Savage Worlds,
para a nova edição, que é a edição Aventura. Como são 4 livros, o compêndio de fantasia, compêndio de superpoderes, horror e ficção científica, o financiamento todo da Retropunk é para os 4 livros juntos. Dá para apoiar direto no site da Retropunk para um desses 4 livros e também tem uma opção para todos os 4 juntos. Acesse bit.ly/compêndios, o link está aqui na descrição. O maior universo de fantasia do Brasil está com um novo financiamento coletivo para comemorar os 25 anos de Tormenta. Tem o livro Deuses de Arton e o outro Heróis de Arton. Além de materiais para o plano dos deuses, deuses menores, opções para personagens como classes, distinções e tudo mais, tem também addons adicionais como cartelas, almofadas e até estatuetas. Sexta-feira, 30 de agosto, termina o Late Pledge do Traveler. Esse é um clássico jogo de ficção científica espacial lá dos anos 80 e tem uma nova versão em 2016. Aqui no Brasil, há pouco tempo, a editora RPG Planet financiou a versão brasileira dessa edição mais recente. Então, se você perder esse financiamento, ainda dá para aproveitar o Late Pledge, ou apoio tardio, como também chama. Outro RPG que está em Late Pledge é o Brave Zenith, da editora Draco. Eu apoiei durante o financiamento coletivo, porque achei uma proposta bem legal esse jogo. É um RPG que tem uma vibe meio de Chrono Trigger com Final Fantasy, uma fantasia urbana moderna. Vou deixar linkado aqui um episódio do Café com Dungeon que os autores conversam então com o Balbus sobre o jogo, sobre as escolhas estéticas e influências para produzir ele. Então, dessas notícias que eu trouxe hoje, lembrando que o Beyond the Wall está no último dia, então quarta-feira, hoje, o dia que saiu o episódio, se você está assistindo ele assim que saiu, corre lá para aproveitar e apoiar. Um grande abraço, nos vemos na próxima.